Socorro bem presente nas tribulações. Hoje é domingo, dia 25 de maio, e é o tema que a gente vai estudar hoje do nosso guia de estudo aqui, ó, Alusões, Imagens e Símbolos, como estudar a profecia bíblica, tá? É um estudo sistemático da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nossa lição da Escola Sabatina. Então fica aí até o final, porque o tema de hoje promete algo bem legal, bem interessante e vai aproximar a gente mais da verdade bíblica do nosso Deus, Salvador, Redentor, Jesus Cristo. Então vamos lá ver o que é que o tema nos reserva para hoje. Então fica até o final, como eu sempre digo aqui, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Maravilha, vamos lá, compartilhando a telinha com você, os slides que eu gosto de mostrar aqui para ficar visualmente melhor, né? Então, socorro bem presente nas tribulações. A gente está estudando durante a semana nos Salmos, né? O que é que os Salmos têm de referência às profecias nos diversos textos bíblicos, Daniel, Apocalipse e alguns profetas maiores aí, né? Eu não sei você, mas eu tenho aprendido muito. Eu já confessei aqui que eu li alguns salmos assim, mais como poesia, como cântico, né? De forma mecânica, e a gente às vezes não entende que ali está falando de algo profético do que está lá no Apocalipse, né? Então hoje a gente vai ver isso também. Então se você não viu a lição de ontem, a introdução da semana, o sábado, tá aí na descrição, no card, nos comentários, passa aí para você acompanhar, ver como é que a gente vai estudar essa semana, tá bom? Falei da imagem aqui que tá aqui, né? O que é que simboliza, deixei o desafio, se você também interpretar alguma coisa, deixa aqui a informação, beleza? O guia começa com uma pergunta. Primeira pergunta da semana, no domingo, começa com isso aqui, ó. Leia o Salmo 46, é um dos salmos aí que eu gosto muito. Desde desbravador, quando lá aos 10 anos eu fui para o Clube de Desbravadores, que é um clube de desenvolvimento mental, físico e espiritual para juvenis de 10 a 15 anos, né? Então, eu sou líder master de Desbravadores, comecei aos 10 anos e a gente aprende ali nas classes, né, amigos, companheiros, a decorar alguns textos bíblicos, o Salmo 23 e o Salmo 46 está no meio deles aí. Mas, como eu disse, desde lá, não entendia que muita coisa se referia à profecia, ao futuro, né? E a gente vai ver isso aqui. Então traz aqui, ó, que mensagem de esperança encontramos nesse texto em meio à turbulência da vida atual e ao que acontecerá na Terra nos últimos dias, enquanto o grande conflito se desenrola, né? Então, dá um pause aí, leia a sua Bíblia, leia o Salmo 46 e aí você tenta responder sem a pesca que eu dou aqui, tá bom? Então, pegando aqui do professor Gilberto Brasiliano, Lição Fácil, ele deixa aqui, faz a mesma pergunta, um pouco personalizada, né? Dentro do panorama da vida atual, com a sua turbulência e os acontecimentos do grande conflito no tempo do fim, que esperança o Salmo 46 nos transmite? Então ele bota uma roupagem um pouco diferente, fica mais fácil entender, né? Então tá aqui, eu vou ler rapidinho aqui porque é um salmo bem clássico, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aqui tá na angústia, depende da versão aí que você lê, né? Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transtornem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Tem outras versões que falam ainda que as águas tumultuem e espumejem, né? Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará já ao romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os arcos no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, né? E aqui já vem respondendo a pergunta aí, né? Então, o que é que a gente vê de esperança? O Salmo 46 nos mostra que a confiança no Senhor, ao longo da história, sempre foi a maior segurança do seu povo. E para o tempo do fim, Deus está no controle de tudo e colocará as coisas nos seus devidos lugares, né? Amém. Então o Salmo fala muito disso aí. A gente vai ver aqui, eu coloquei aqui na minha resposta aqui, ó, em meio às grandes tribulações, turbulências, o povo de Deus pode confiar em Deus, pois nele está o controle de tudo, né? E ele vai colocar ordem, né? Aqui no auxiliar tem uma coisa legal, falando um pouquinho desse salmo, né? É uma curiosidade bem bacana, ó. O Salmo 46 é atribuído aos filhos de Corá, que eram levitas, que cuidavam ali do templo, do santuário, né? Isso está em 1 Crônicas, capítulo 6, verso 16 e verso 22. Eles eram responsáveis pela música no templo. Essa informação pode explicar a referência ao templo como o santuário da morada do Altíssimo, que está no Salmo 46, no verso 4, né? Então, de acordo com o Salmo, os perigos encontrados aqui são de natureza dupla. Então, dois perigos, a gente vê claramente aí no Salmo, né? Destrinchando o que a gente acabou de ler. Eles não são apenas de ordem natural, como a gente viu aí, como algum tipo de terremoto cósmico que envolve aí
elementos terrestres e aquáticos. A gente vê aqui no Salmo 46:3, né? Montanhas também são abaladas e montanhas são removidas para o meio do mar. Salmos 46:2. Quando a gente lê com profundidade o Salmo, a gente vê essa evidência, fica claro que os perigos cataclísmicos que acontecem ali são devidos também ao ataque violento de inimigos humanos. Como vemos na frase, bramam nações, reinos se abalam, né? Então, a guerra, os conflitos ali humanos, né, de nações. Sua fúria catalisa um movimento paralelo que culmina no colapso de todos os reinos terrestres. Salmo 46:6. Então, o povo de Deus, diretamente afetado por essas duas catástrofes, né, tanto as naturais quanto as das brigas do ser humano, é identificado como o autor do Salmo se identifica, expressando sua reação à calamidade apocalíptica. Não temeremos. É o que ele fala ali no Salmo 46:2, né? Isso tudo ele está falando para não temer em resposta a esse duplo ataque, né? O ataque da natureza e os das nações, dos seres humanos, dos ímpios, né? O povo de Deus responde com uma defesa dupla, tanto da criação quanto de Deus. E logo em seguida a gente vê nessa agitação toda no início ali do Salmo, depois vem falando do santuário de Deus, do rio que acalma, que traz paz, né? Olha aqui, ó. Então tem uma resposta a isso tudo. Por um lado, o rio da cidade de Deus traz alegria, tranquilidade, paz, né? Salmo 46:4. Evocando as águas tranquilas e curativas da Nova Jerusalém e os rios que fluíam do Jardim do Éden. Lá em Gênesis 2:10 traz essa referência. E aí a gente começa a enxergar uma coisa que eu confesso que eu não enxergava, que é esse paralelismo com o Apocalipse, né? Então aqui o cântico está se retratando ao futuro, à profecia, ó. Essa imagem é retomada no livro do Apocalipse para descrever a Nova Jerusalém, em Apocalipse 22:1. Por outro lado, Deus está diretamente envolvido. Ele, que está no meio da cidade santa, como diz no verso 5, né, do Salmo 46, é chamado de nosso refúgio e é descrito como socorro bem presente, né, e fortaleza em tempos de tribulação, logo no primeiro verso do Salmo 46. E aqui a gente observa, né, a harmonia cósmica entre o Deus da criação e a natureza, com Deus controlando todos os elementos, assim como Jesus fez no mar. E aí vem lá a referência de Mateus 8:27. E o autor aqui, no auxiliar do professor, coloca: o confronto cósmico mencionado refere-se aos eventos finais do grande conflito, que colocarão o acampamento de Deus, representado pelo Monte Santo, a Sião Celestial, contra as nações. A gente vê isso também na profecia de Daniel, a pedra, a rocha que sai, né, não lançada por mão nenhuma, o reino de Deus vindo e destruindo tudo, né? O Salmo é ecoado na visão profética da última batalha da história humana, conforme a descrição de Daniel 11:45 e Apocalipse 16:16. O Salmo conclui com a garantia da presença de Deus conosco, no Salmo 46:11. Então, bem bacana isso aqui, né? Não sei se você já tinha feito essa comparação, essa analogia, esse paralelo aí com Daniel, Apocalipse, no Salmo 46. Confesso que desde criancinha eu decorei, aprendi, lia, mas nunca me remetia à profecia, ao cumprimento profético dos dias finais, né? Então agora a gente vê essa profundidade aí do Salmo chegando lá na profecia, né? Então por isso que o guia aqui, ó, alusões, imagens e símbolos, às vezes ali escondidas em outras partes da Bíblia, e às vezes a gente, por estudar sem muito afinco, né, sem muita profundidade, a gente se passa nas verdades, na mensagem que a Bíblia toda traz, né, do evangelho, da pregação, do plano de salvação, redenção e da volta de Jesus, né? Aqui no início do guia da lição traz algumas curiosidades também bem legais, ó. O Salmo 46 apresenta um tema que encontramos no livro de Hebreus, o conceito de algo melhor, né? E aí faz esse paralelo também com o que está lá em Hebreus, mas com uma diferença. Ele vai dizer aqui, ó, a carta aos Hebreus destaca que Jesus é melhor do que os sumos sacerdotes terrenos. Seu sacrifício é melhor do que todos os sacrifícios de animais. E o santuário celestial é melhor do que os santuários que existiram aqui na Terra. A gente já estudou isso, né? Da representação dos tronos de Deus aqui. Então aqui, ó, no entanto, aí vem a diferença. Esse Salmo 46 adota uma abordagem diferente. O autor não mencionou coisas boas e contrastou com as coisas melhores, como faz a carta aos Hebreus. O salmista aqui contrastou um mundo em rebelião, em guerras, em terríveis consequências que isso trouxe, com a promessa das coisas melhores que Deus planejou por nós. Então percebe a diferença, a sutil diferença aí? Então, lá diz que um é bom e Jesus traz o melhor. Aqui está dizendo que o mundo está em caos, tudo ruim, trevas, conflitos, mas aí fala do plano de Deus que é melhor, né? Esse salmo está cheio de esperança e promessas de que mesmo em meio às tribulações, provações e lutas que enfrentamos, no fim das contas devemos seguir a ordem divina. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. E descansar na certeza de que um dia tudo isso vai acabar e Deus será exaltado na terra. É o que está lá no Salmo 46:10, né?
E aqui o autor lembra essa observação importante, ó, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, né? Como está lá no verso 2 do Salmo 46. E aqui ele coloca uma outra coisa, eu vou até colocar na tela aqui, porque é importante você acompanhar esse texto aqui, vou colocar aqui, ó. Olha o que o guia termina aqui, ó. A referência ao Apocalipse, né? Ou seja, falando lá atrás desse cuidado, dessa atenção e dessa solução para o mundo caído, né? Então, ó, não podemos nos esquecer das cenas que ocorrerão na segunda vinda de Cristo. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Referência a Apocalipse 6,14. Então a gente vê que o salmista aqui, na verdade, está se retratando a isso aqui, a esse momento, né? Só que o Salmo, como eu falei aqui no estudo anterior, diferente do Apocalipse, que é mais agressivo, é mais impactante, né? O Salmo ele traz de uma forma mais suave, né? Então, essa profecia traz esperança e nos faz viver esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor, como está em 2 Pedro 3,12. Nosso mundo atual, com todos os seus males, não vai durar para sempre. E o que Deus promete é algo que mal conseguimos imaginar. Por enquanto, precisamos permanecer firmes, perseverando na fé e nos apegando à revelação dada por Deus, especialmente aquela manifestada em Jesus na cruz, né? E aqui vem essa mensagem importante, né? Mesmo que as coisas estejam ruins no mundo, na sua vida, né? E elas vão piorar, vai vir perseguição, vai vir um monte de coisa aí. Então a gente tem que estar preparado, né? O guia faz essa pergunta aqui, ó. Que esperança encontramos no conhecimento da bondade, do poder e do caráter de Deus? Então, quando a gente entende tudo isso, né? A gente se prepara e passa, encontra rios tranquilos, águas tranquilas ali, para a gente se proteger e encontrar refúgio, né? Isso que o Salmo traz. Então, pense especialmente em como essas qualidades foram reveladas na cruz. E às vezes essa mensagem a gente vê que entristece muita gente, a pessoa fica desanimada, ai meu Deus, passar por guerra, tribulação, perseguição, será que eu vou aguentar, será que eu vou tolerar, né? E a gente vê uma mensagem que o professor Gilberto Brasiliano traz aqui, de Ellen White também, Meditações Matinais, 1974, página 37, né? Foi o ano que registrou isso aqui. Não é tempo de nos deixarmos vencer pelo desânimo, mesmo com toda essa contenda, né? Nem de sucumbir sob as provações. Devemos sobrepor-nos a todas as nossas aflições e confiar inteiramente no Todo-Poderoso Deus de Jacó, né? Amém. Então, devemos sempre nos lembrar das cenas que vão acontecer na segunda vinda de Cristo e que os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que virão ao mundo. Como disse aí Jesus, né, que está escrito lá em Lucas 21, 26. Nesse momento, a confiança em Deus será o porto seguro que nos fará viver sem medo e com confiança em seu poder. Só através do Espírito Santo, né, em Jesus, apegado com a comunhão aí, que a gente vai passar tranquilamente por essas águas revoltas aí, né. Voltando aqui para finalizando aqui com o comentário também de Ellen White, né, no final aqui do guia, traz sempre os comentários da profetisa Ellen G. White, que é uma das 100 personalidades mais importantes dos Estados Unidos, né? Ela coloca aqui, ó, em todos os que estão sob a direção de Deus, deve-se ver uma vida que não se harmonize com o mundo, seus costumes ou práticas. Então a gente tem que ser diferente, tem que ser antagônico, né? E todos precisam ter experiência pessoal na obtenção do conhecimento da vontade divina. Então é bem bacana quando alguém fala, rapaz, você é diferente, né? Você está indo na contramão, opa, sinal que a gente está no caminho certo, né? Então quando as pessoas falam assim, você é cristão, né? Opa, alguma coisa tá legal, porque a pessoa já está te vendo de forma diferente, né? Se distanciando das pessoas que não são. Então, sinal positivo aí. Então receba como elogio quando alguém fala que você é diferente, já chega para você, você é crente, você é cristão, então receba isso como elogio, né? Sinal que as suas condutas, seu comportamento, seu estilo de vida está demonstrando que você não é igual a quem não é cristão, né? Então, precisamos ouvir individualmente a sua voz a nos falar ao coração. Quando todas as outras vozes silenciam e em sossego esperamos perante ele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Ele nos manda aquietar e saber que ele é Deus, né? Como está lá no Salmo 46 que a gente viu. Somente assim se pode encontrar o verdadeiro descanso. É essa a preparação eficaz para todo o trabalho que se faz para Deus. Entre a multidão apressada e a atenção das constantes atividades da vida, a pessoa que assim se renova será envolvida por uma atmosfera de luz e de paz. A vida exalará fragrância e revelará um poder divino que alcança o coração das pessoas. Isso está no livro O Desejado de Todas as Nações, página 286. E aí Ellen White exclama aqui, ó, que haja quebrantamento de alma, de coração, né, de vida, de espírito contrito por causa da vontade de ter Deus. Exercitem a fé que não solta a mão de Deus. Ela coloca aqui, ó, que os cansados e sobrecarregados venham a Cristo, fazendo referência a Mateus 11, 28, né?
Clamem em voz alta pelo Consolador, que os fracos e descrentes se aproximem de Deus e ele se aproximará deles. Agarrem-se a Deus com fé fervorosa e perseverante. Uma carta de 1901. Imagina quanto tempo ela escreveu isso, né? Aqui ela coloca, ó, durante a vida de Jesus na terra, ele dizia aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Está em Lucas 9, 23. E ela aí deixa essa mensagem sempre de alerta, de advertência, conselhos pra gente, né? É bacana os escritos de Ellen White, por isso ela coloca aqui, ó, obstáculos certamente nos confrontarão em nosso caminho, mas prossigamos corajosamente e sem reclamar. O Senhor é bom. Ele é uma ajuda presente em tempos de angústia. Se contarmos ao Senhor todos os nossos problemas e crermos em sua palavra, ele ouvirá e responderá à oração. Ele nos convida a ir até ele. E ele diz, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês, como está a referência aqui em Mateus 7:7. E a gente sabe que isso aqui está falando do Espírito Santo, né? Para pedir o Espírito Santo, porque é através dele que a gente faz tudo. Consegue superar os obstáculos, né? Porque muita gente pega isso aqui e distorce para a teologia da prosperidade, falando de pedir riqueza, pedir bem material. Não. No contexto aqui, tudo isso Jesus está falando sobre o Espírito Santo. É o tesouro que Deus fala, né? Que o Espírito está cheio aqui, os frutos do Espírito. O tesouro está cheio. Podemos sacar dele continuamente e nunca se esgotará. E aqui ela vem finalizando, né? O Senhor alguma vez se cansa com nossas orações? Não, jamais. Quando o importunamos com sinceridade de coração, ele ouve. Ele dirá, eis-me aqui, conforme Isaías 58:9 diz, né? Nunca devemos ficar desanimados, né? Se tivéssemos de depender de nós mesmos para resolver o problema da salvação, deveríamos desconfiar de nós mesmos e estar cheios de perplexidades difíceis. Mas esse fardo não foi colocado sobre nós. Ouçamos e entendamos esse convite mais precioso dado a todo ser humano. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam sobre mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Mateus 11, 28-30. E aqui ela faz uma pergunta também retórica, né? Para a gente refletir. Não diremos individualmente, pela graça de Deus, cumprirei essas condições? Então, que a gente possa, né, confiar em Deus, em Jesus, aceitar a bênção, o derramamento do Espírito dele, pedir isso para nós, para que a gente possa superar esses obstáculos, sendo luz, sendo sal, não temendo, né? E confiando em Deus, que ainda que a gente morra, a gente vai herdar a vida eterna, tá bom? Então, se você gostou, curta aqui, comente, se inscreve aqui no canal para a gente fazer duas coisas importantes. Fazer esses vídeos que eu estou postando chegar para você, te avisar sempre que eu postar coisa nova e ajudar essa mensagem a ir mais longe, a alcançar outras pessoas, tá bom? É isso que acontece quando você curte, comenta, se inscreve aqui no canal e clica nesse sininho aí. Então dá essa moral aí, não custa nada para você, mas vai ajudar a levar a mensagem de Deus para frente. Então conto com você e até o próximo estudo. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.